Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, muito bem. Vamos continuar com a nossa formação. Se alguns dos senhores é a primeira vez, não se assustem, fica tudo gravado. Já subi as 2 primeiras formações lá. Quem quiser dar uma olhada novamente ou pela primeira vez, fica tudo gravado lá. Essa primeira parte introdutória, por isso ainda não estou indo a temas mais específicos, é muito importante que a gente fixe na nossa mente, no nosso coração, esse desejo o desejo pela perfeição, que foi a primeira coisa que o padre teve insistindo, o desejo pela perfeição, como nós devemos buscar essa perfeição que Deus mesmo colocou um limite. E qual é esse limite? Infinito. Sede perfeitos como o vosso Pai eterno é perfeito. Ou seja, nós não devemos descansar nunca nessa busca pela perfeição. E uma das perguntas que eu tive lá que me mandaram no e-mail é interessante. Houve uma pessoa que perguntou, padre, como fazemos nós, dos livros indicados, como nós fazemos, porque muitos desses livros estão dedicados aos religiosos. Sim, é verdade que tem livros que especificamente estão mais dedicados aos religiosos, mas tem livros que foram escritos em geral, que também os leigos podem aprender daí, porque o santo é aquele que mais se une com Deus, aquele que está mais perto de Deus, aquele que busca a vida de santidade e que realmente ha chegado a um nível, vamos se dizer, a um grau tão elevado que se chama heróico já nas virtudes. Isso pode ser tanto nos religiosos como nos laicos. De fato, tem uma história de um dos irmãos de São João da Cruz que diziam que era mais santo que ele. Ou seja, estamos falando dos santos místicos, ou seja, pelo menos mais conceituados, vamos dizer, no meio espiritual da Igreja Católica. Não vamos fazer comparação de santos, porque isso não convém, a mesma imitação de Cristo fala para a gente não fazer isso, mas, digamos, pelo menos conceituados enquanto a buscar o caminho espiritual, é um dos mais conceituados dentro da Igreja e é um autor importantíssimo. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, o padre vai insistir muito nisso, nós vamos voltar várias vezes sobre esse tema, é a questão de buscar a perfeição, desse desejo pela busca da perfeição. Porque se eu perco esse desejo pela perfeição, eu perdi tudo. Porque, como o padre falou na última aula, que usei o exemplo, se eu quero ir a São Paulo, eu posso tomar vários meios, já seja de avião, de ônibus, a cavalo, de carro, o que seja, para chegar até São Paulo. Mas eu tenho que tomar esse meio. Eu tenho que ir e entrar dentro do carro, eu tenho que ir e pagar a gasolina, pagar se for o caso, a passagem, se for de avião ou de ônibus, eu tenho que me mover até lá. Mesma coisa no caminho da perfeição. No momento que eu deixo de tomar os meios, eu deixei de percorrer o caminho. Eu deixei de percorrer o fim, o objetivo para o que eu fui criado. E qual é o objetivo para o qual eu fui criado? Qual é o fim do homem? Conhecer, amar e servir a Deus nesta terra, para depois gozar eternamente dele na bem-aventurança eterna, no céu, na glória. De fato, um desses autores que o padre recém cita, São João da Cruz, ele faz o famoso monte, e lá no monte, onde nós até subir no cume daquele monte, devemos ir desapegando de nós mesmos para chegar a dar somente glória a Deus. Então, sim, há livros que estão dedicados mais aos religiosos, sim, mas há livros que são mais gerais
e que tem, de fato, o Filoteia, que foi a pergunta que me fizeram, ele tem vários conselhos que são para leigos, que está dirigido para leigos. Há vários manuais de espiritualidade que coloca casos de leigos. A santidade todos nós devemos buscar. É verdade que os sacerdotes, os religiosos têm um dever, uma obrigação maior que os leigos, sim, mas está o exemplo, por exemplo, desse irmão de São João da Cruz, que foi mais santo que ele, é assim que diz a história. Então, nós, já seja o padre, já seja os senhores como leigos, devem buscar. Qual é a diferença? São simplesmente como vamos direcionar. Por exemplo, não vai viver um leigo casado que tem filhos a pobreza do mesmo jeito que um religioso. Por quê? Porque ele tem que pensar no bem-estar da sua esposa, no bem-estar dos seus filhos. Mas sim no seu espírito, no espírito e na intenção, ele deve buscar ter a virtude da pobreza. Sim, ele não vai viver a pobreza como um religioso franciscano, que se desapegou de tudo, fez voto de pobreza, mas sim no espírito ele deve buscar esse espírito de pobreza para crescer em perfeição. Porque precisamente o caminho de perfeição, o caminho de santidade é nós nos esvaziarmos de nós mesmos e ir crescendo em virtude. Quanto mais nós esvaziar o nosso eu de nós mesmos, mais sobrará espaço para Deus. E esse precisamente é o caminho. É o que nós vamos falar precisamente hoje. Conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Penso que o conhecimento de nós mesmos vai ficar para a próxima ainda, porque não vai dar para falar dos dois. Repito, lá no grupo eu coloquei, não desanimem, o demônio vai colocar 1000 empecilhos, vai dizer, padre, mas eu achei que eram coisas mais específicas. Nós vamos chegar em coisas mais específicas. Mas como o padre diz, se os senhores não têm o desejo de progressar, o desejo de aperfeiçoar no caminho das virtudes, no caminho da perfeição, da santidade, já não há o que percorrer, entendem? Já fiquei no meio do caminho. Foi o que o padre falou em outra formação. Não há férias para a vida espiritual. No momento que eu tomo férias, eu estou regressando. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é chegar primeiro, obviamente, no céu, a nossa salvação, mas chegar no céu com poderíamos dizer, com uma boa carga de méritos, ou seja, que ter buscado uma vida de santidade, de perfeição, de crescer na vida de perfeição. Então, nós temos, como nós já falamos, temos dois termos, sim? Dois termos. Deus e a alma. Deus e os senhores. Deus e o Padre. Cada um na sua união com Deus, sim? A perfeição precisamente consiste na união desses dois termos. Quanto mais unidos estejam esses termos, mais é essa união, mais perfeita ela é. E como nós devemos fazer isso? Ir esvaziando-nos de nós mesmos. Ir tirando tudo aquilo que é aquele euzinho lá no fundo da nossa alma. Eu para aqui, eu para aquilo. Egoísmo, em definitiva, sim? Esvaziar-nos de nós mesmos para deixar que somente Ele, Cristo nosso Senhor, reine em nossos corações. Se nós conseguimos esse objetivo, nós vamos conseguir ir progressando. E vamos chegar às mais altas cumes que Deus tem pensado para nós. Então, é muito importante esse conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E precisamente hoje, nessa formação, nós vamos ver como nós devemos e como podemos conhecer a Deus. O conhecimento de Deus nos levará diretamente ao amor. O padre segue usando o mesmo livro, o livro do padre Tanqueray. É um livro de ascética e mística, de espiritualidade em definitiva, e ele diz que ele está citando os santos, simplesmente. Que eu possa conhecer-te para que eu possa amar-te.
A alma dizendo a Deus nosso Senhor, que eu possa conhecer-te para que eu possa amar-te. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós meditarmos os mistérios de Deus, mais nós o amaremos. E depois o autoconhecimento de nós mesmos, que nos faz apreciar o que Deus colocou de bom em nós. Porque tudo o que há de bom em nós, tudo o que é positivo, vamos dizer, em nós, qualidades, virtudes, tudo devemos a Deus, tudo é graça. Nós, por nós mesmos, somos pecado, conta matemática, pecado mais nada. Isso é o homem. Isso somos nós, os senhores e o Padre. Nós somos isso, nada. E a isso devemos buscar ser nada e que Ele reine em nossos corações, que Ele reine em nós. A nossa alma deve transformar-se num palácio para Deus. E, precisamente, é muito importante isso. Conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos. Dessa maneira, concebiremos um justo desprezo de nós mesmos, conhecendo-nos a nós mesmos, das nossas misérias e dos nossos defeitos. Isso produzirá diretamente o que nós chamamos humildade. Também já falei, a humildade é um dos pilares da vida espiritual. Se nós não temos e não buscamos esvaziar-nos de nós mesmos, se não temos humildade, nós não cresceremos na vida espiritual. Sim, é importante esvaziar-nos, esse esvaziamento de nós mesmos. Assim como o Padre disse, que eu possa conhecer-te para que possa amar-te. Segue a frase, que eu possa conhecer-me para que eu possa desprezar-me. E isso nos levará diretamente para a humildade e logo, e não tem como escapar disso, ao amor de Deus. Se nós buscamos conhecer a Deus, buscamos nos desprezar, nos levará diretamente para a humildade e para o amor de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos embargamos, mais nos enchemos, nos deixamos ungir dos mistérios de Deus, dos mistérios da Santíssima Trindade, de Nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo daquelas coisas quando os filósofos e os teólogos olham para Deus de maneira natural. Sim? Por exemplo, quando a gente fala da existência de Deus e as 5 vias de Santo Tomás, e aí os senhores vão falar, Padre, mas essas coisas eu não entendo, são coisas difíceis, elevadas, abstratas. Tudo se pode entender, e Santo Tomás foi nesse sentido claríssimo quando escrevia. Mas aonde nós queremos chegar não é que eu tenha que ser um filósofo ou um teólogo. Não. De fato, há uma história de um teólogo, era um superior, um teólogo e uma senhora de povoado, simples, humilde. E esse superior X, disse que aquela senhora do povoado, ela poderia amar muito mais a Deus do que aquele teólogo que está cheio de conhecimento de Deus, mas que esse conhecimento não usou para que o amor de Deus cresça. Porque se ele não se esvaziar de si mesmo e deixar que Deus viva nele, que Deus apareça, acontece isso, que quem sabe a senhora do povoado, que tem o seu conhecimento básico do seu catecismo, mas que é perseverante no rosário, busca amar a Deus, busca boas leituras, tem um amor muito maior do que o de um teólogo. Por isso é importante conhecer as coisas de Deus, os mistérios de Deus, e usar esse conhecimento de maneira piedosa,
De tal maneira que esses mistérios, por mais elevados que sejam, e que quem sabe eu não os entenda, porque de fato nós podemos conhecê-los, mas não podemos penetrar nos mistérios. Por isso são mistérios, estão velados ao nosso pleno entendimento, sim? Mas nós devemos buscar o conhecimento deles. De fato, falando sobre as 5 vias. Deus é o primeiro motor imóvel de Santo Tomás. Não se assustem, o padre não vai fazer tratado de filosofia, sim? Não vou entrar em coisas, mas simplesmente quero colocar exemplos que até das coisas mais abstratas nós podemos trazer coisas para a nossa vida espiritual, porque precisamente eu preciso conhecer a Deus. Se eu não conhecer a Deus, se eu não buscar nos mistérios da religião, da Igreja Católica, de Deus, eu não vou crescer no amor de Deus. Então não adianta eu me esvaziar de mim mesmo se no lugar desse vazio eu não preencho de Deus. Eu devo conhecer a Deus, não só a mim. Senão vira uma filosofia budista de crescimento natural. Não, não é isso. Nós devemos esvaziar-nos de nós mesmos para que Deus preencha esse lugar. Sim? Deus é o primeiro motor imóvel. Sim, imóvel. É ato puro. É a fonte de todo movimento. E vejam, nessas 3 coisinhas que o padre falou, que sim, são mais filosóficas, tem uma linguagem mais, vamos dizer, quem sabe, difícil para alguns, ou quem sabe para todos, mas continuamos. Logo, somente posso mover-me nele. Essa é a aplicação espiritual dessas 3 coisas dentro das 5 vias de Santo Tomás. Se Deus é o primeiro motor imóvel, é ato puro, é a fonte de todo movimento, eu, logo, somente posso mover-me nele e por ele. E é ele que deve ser o princípio de todas as minhas ações. Vê que nós podemos tirar consequências piedosas para a nossa vida prática espiritual de coisas que são elevadas. Aqueles que, quem sabe, não queiram ir por essa via, vão ir por outras vias. Há várias vias, sim? De fato, o padre vai trazer 3 coisas práticas para os senhores aplicarem na sua vida espiritual. Eu sempre vou buscar trazer isso, para que os senhores possam ter material. Tem gente que gosta das 5 vias, e se quiser ir por aí, olha que maravilha. Deus é o primeiro motor imóvel, é ato puro, é a fonte de todo movimento. Se ele é a fonte de todo movimento, eu posso me mover só nele e por ele. E deve ser ele o princípio de todas as minhas ações. Sagrada Escritura. Eu sou o princípio e o fim. Deus é causa de todos os bens que pode haver em nós. Se há alguma bondade, é graças a Deus, não graças a nós. Como o padre falou, nós, o que somos? Nada mais pecado. Isso somos nós, sim? Tudo que tiver de agregado, de somado em nós, de bondade, de qualidade, de virtudes, devemos a Deus. Porque Ele é o ato puro, Ele é a bondade por excelência. E toda outra bondade que exista é graças a Ele. Deus, continuamos com as 5 vias, já vamos chegar a outras maneiras de conhecimento de Deus. Deus é o ser necessário, o único ser necessário, sim? Todos os demais são seres contingentes, que se diz. Contingente é que não é necessário, é transitório, poderia não existir, é acessório. E somente pode ser útil na medida em que nos conduz ao único necessário, que é Deus. Sim? Olha que maravilha. De algo pequeno, de frases pequenas, que Santo Tomás diz, transformamos em algo grandíssimo para a nossa vida espiritual. O que quer dizer isso? Que nós não somos nada, que nós poderíamos não existir, que nós somos acessório, que somos transitórios e que necessitamos de Deus. Porque Ele é o ser necessário. Deus é a perfeição infinita e as criaturas são apenas um
um pálido reflexo da sua formosura, da sua beleza. Ele é o ideal a ser perseguido. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É o que nós vínhamos falando. E, portanto, nós não devemos colocar nenhum limite à nossa perfeição. Nós devemos buscar crescer sempre. E aí, sim, é a cruel realidade. Temos que sair da nossa região de conforto. Temos que sair das linhas da nossa comodidade. Sim, devemos nos esforçar, ainda que seja um pouquinho cada dia. Ainda que seja um pouquinho cada dia. E viver esse dia como se fosse o último da minha vida. De fato, eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã. E se eu morro nessa noite? Nós não sabemos, isso só a Deus pertence. Então, nós devemos sempre buscar a perfeição. E viver cada dia como se fosse o último das nossas vidas, porque de fato poderia ser. Deus, a Santa Catarina de Sena, dizia: eu sou infinito e ando à procura de obras infinitas, isto é, de um sentimento infinito de amor. Sim, Deus não coloca limite no amor que nós devemos ter a Ele. E quem é Deus? Poderíamos perguntar. Eu sou aquele que sou. Ele mesmo se define assim. Eu sou aquele que sou. Ele é a plenitude do ser. Ele subsiste por si mesmo. Nós não subsistimos por nós mesmos. Nós dependemos desse ser necessário, desse ser que é pleno. Que sim, existe e deve existir. Nós poderíamos não existir, porque somos contingentes, transitórios, acessórios. Logo, o meu ser é apenas uma existência, de certa maneira, poderiam falar, emprestada. Se eu existo, é graças a Deus, não é graças a mim. Ah, meus pais me deram a vida. Sim, os pais cooperam para que um homem possa existir, verdade. Os pais cooperam. Mas os homens não podem criar uma alma. Quem cria diretamente uma alma é Deus. Se os senhores têm vida, é graças a Deus. E cada ser que existe é graças a Deus. Porque Deus os criou e mantém a sua existência. Se de fato na teologia se diz, se Deus pudesse se esquecer, coisa que não pode, assim diz os livros, coisa que Deus não pode porque seria um defeito nele. Mas se Deus pudesse, por um só momento, esquecer do Padre Carlos ou de algum dos senhores, nós deixaríamos de existir. Deus pensa de fato todo o tempo, toda uma eternidade nos senhores. Porque se ele deixar de pensar, se ele pudesse deixar de pensar, os senhores desapareceriam. Deus segue conversando com Santa Catarina. Sabes, minha filha, o que és tu e o que sou eu? Tu és aquela que não é, e eu sou aquele que é. Quanto mais encher-nos a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso ser, dessas doutrinas, dessas verdades, mais cresceremos em virtude, mais cresceremos em perfeição. E esse movimento de dentro, de conhecer mais a Deus, de se esvaziar de nós mesmos, de conhecer o que somos nada, que somos pecado, leva a humildade e leva o amor de Deus. Então, nós temos que conhecer a Deus. Podemos conhecer por meio dos seus atributos, a simplicidade de Deus, a imensidade, a eternidade, a imutabilidade, a omnipotência de Deus, omnipresença e tantos outros atributos que Deus tem. Também temos os mistérios da Santíssima Trindade, que nós devemos conhecê-los. Nós não o podemos entender, porque está em cima da nossa razão, por em cima.
Não é contra a nossa razão, mas está por em cima da nossa razão. Devemos conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer mais sobre a Eucaristia, ler sobre a Eucaristia, os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, ler os Evangelhos. Quanto mais nós conhecermos de Deus, quanto mais nós enchermos essa cabecinha de coisas referentes aos mistérios de Deus, mais nós cresceremos no amor de Deus. Sim? Então, temos muito material para conhecer a Deus. E quero deixar 3 coisas para os senhores, mas para que exista um progresso, os senhores têm que fazer esse esforço. E os senhores sabem que têm que fazer esse esforço, senão os senhores não estariam aqui. Esse esforço a mais de cada dia. E aqui eu não vou colocar horários, nem coisas pesadas para os senhores, ou seja, eu vou colocar dicas e os senhores fazem se querem crescer. Se não querem crescer, regressam. Bem, a primeira delas é um estudo piedoso das coisas de teologia. Sim, livros teológicos, catecismo, livros de espiritualidade, tudo que tenha a ver com a teologia. O que é a teologia? É o estudo de Deus. Os laicos não podem estudar teologia. Sim, claro que sim. Devem estudar. Cada um segundo o seu estado, obviamente, e segundo a direção do livro. Não vão estudar um livro de moral para sacerdotes ou confessores, porque não é o trabalho dos senhores. Mas que os senhores podem sim e devem aprender. De fato, é um dos meios para poder crescer em sabedoria e em virtude, é estudando as coisas de teologia. Que isso não quer dizer que os senhores serão grandes teólogos. Eu não sou um teólogo. Eu tenho conhecimento suficiente necessário para ser sacerdote. Para ser teólogo, de fato, que se exigia em boas épocas da igreja, é algo grandíssimo, entendem? Não é que a gente vai pretender ser teólogos. Não. Mas sim devemos conhecer a doutrina, sim devemos conhecer os mistérios de Deus Nosso Senhor. Depois, segunda coisa, meditação ou oração. Esse ponto em específico, nós vamos conversar de maneira mais detalhada em uma próxima aula. Porque é fundamental, porque a oração é a elevação da mente, do coração a Deus. Então, a oração é fundamental. Ou seja, se o padre não tivesse chegado aqui e dito para os senhores, é coisa que nasce com ser cristão. Ou seja, sem oração, entende? É como nos comunicamos, de certa maneira, como conversamos com Deus. Então é muito importante a meditação, a oração. Meditação, às vezes por dia, se os senhores quiserem, alguma pequenininha meditação. Eu tenho colocado lá no canal A Formação Católica, eu tenho colocado todos os dias uma pequena meditaçãozinha. De fato, muitas delas entram dentro do short, tem 1 minuto. Então, é muito simples. Vai lá, escuta e fica com aquilo na cabeça. Medita. Pense sobre aquilo. Isso vai alimentando a nossa alma. Sim? Nós temos sede de Deus, senão não estaríamos aqui. E essa sede pode ser saciada somente por Deus. Depois, uma terceira coisa é o hábito de ver a Deus em todas as coisas. Estar na presença o tempo inteiro. Sim, nunca. Mas padre, tem momentos que eu não penso em Deus. Sim, há momentos que nós estamos distraídos e estamos pensando em outras coisas, e às vezes são coisas que são do nosso trabalho, ou são coisas da nossa família que nós devemos pensar. Sim, mas incluso nesses pensamentos, que seja dentro da presença de Deus. Porque isso vai me proteger que eu não caia em pecados e vai permitir que eu esteja sempre pensando em Deus, sempre podendo estar em sua presença, o amando. Nós, se estamos em estado de graça, somos templo vivo do Espírito Santo.
Deus vive dentro de nós, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu devo ser digno dessa presença. Ah, Padre, eu não sou digno. Sim, de fato nós não somos dignos. Mas o que o Padre quer dizer é que nós devemos fazer valer essa presença de Deus. Esse presente tão grande que Deus nos deu, que é a graça santificante, e de poder ter a Deus dentro de nós. Os senhores já pararam para pensar o que é isso? É algo grandioso, algo que não tem explicação, que você está por em cima do que nós podemos entender. É um mistério grandiosíssimo. Então, nós devemos viver dentro dessa presença. E isso não quer dizer que eu esteja pensando as 24 horas de Deus, ou em Deus. Mas sim, eu esteja em Deus. Sim, já seja que eu esteja falando coisas de trabalho, já seja que eu tenha que estar cuidando de negócios da minha família, que eu esteja em presença de Deus. Que eu ame, no caso dos senhores, a esposa dos senhores, que os senhores amem a sua esposa por Deus, não por ela somente. Não se trata de um amor humano. Sim, todos os nossos amores devem ser divinos, devem estar divinificados, poderíamos dizer, cristificados, ou seja, que esteja Deus ali. Já seja o amor à esposa dos senhores, de fato é o que São Paulo fala, que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Isso é grandioso, grandioso e grande tarefa para os homens, sim, porque Cristo ama muitíssimo a sua igreja. Depois, o amor aos filhos, aqueles que têm filhos, não pelos próprios filhos, sim que há um afeto paternal, e isso não tem como fugir, é natural, e não está mal fugir, mas que não está mal ter esse afeto, mas que nós possamos sobrenaturalizar esses afetos, esses desejos de amor à esposa, aos filhos, aos familiares, que seja sempre por amor a Deus, não por amor à pessoa em si. Bem, esse exercício da presença de Deus é muito importante. E os senhores, se o fazem todos os dias, se esforçam em estar em presença de Deus, enquanto, não sei, vamos dizer, vai lá ajudar a esposa a cortar tomate, enquanto está cortando tomate, que isso seja para a glória de Deus. Não sei, tem que cortar a grama do pátio, que esse cortar a grama do pátio seja para a glória de Deus. Eu tenho que ir para o trabalho, hoje não estou não estou afim, não estou com vontade, realmente tenho que levantar às 3, 4 da manhã, pegar ônibus, está longe, é um caos, que seja para a maior glória de Deus. Tudo nós podemos fazer e transformar que seja para a maior glória de Deus. E os senhores crescerão muito, muito na vida de virtude se aplicam isso. Mas exige esse esforço dos senhores. Os senhores já sabem, devem buscar a perfeição, senão arriscam a sua salvação. Se devem buscar a perfeição, devem fazer esse esforcinho mínimo todos os dias, porque é mínimo, perto do que Deus nos dá, é mínimo. Deus está em todas as partes, incluso nos nossos pensamentos, diz o catecismo mais básico das crianças. Ele é o que dá o ser às coisas, o que mantém as coisas. E podemos, precisamente, encontrar Deus em todas as criaturas, em todas. Saímos afora e vemos o céu, vemos, agora que já é de noite, vemos se há lua, estrelas, vemos a terra. Tudo nessas coisas podemos elevar o nosso pensamento a Deus. Como Deus fez todas essas coisas. E por amor a quem? Por amor a nós. Por amor a nós. Que Ele coroou o rei da criação. Sim, porque era Adão aquele que deu nome às coisas. Aquele que estava como responsável por todas as coisas. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Nós devemos estar rezando constantemente. O que quer dizer isso? Que nós devemos estar
todo o tempo com o rosário na mão, rezando Ave Maria, cheia de graça. Não. Quanto mais rezar, obviamente, é melhor. Mas não quer dizer isso, é viver e andar na presença de Deus. Uma coisa que ajuda muito são as jaculatórias. Aqueles que não sabem o que é jaculatórias, são pequenas orações. Pequenas orações que a gente pode ir repetindo. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, vos amo, salvai as almas. Há diversas ejaculatórias. Eu posso escolher a que eu mais gostar e repetir de fato. Normalmente elas estão indulgenciadas. Já também o padre vai dedicar algum momento à questão das indulgências, que é muito importante também. Quais são as condições para ganhar indulgências, que também é importante. Depois, a nossa oração em família, se os senhores podem, se há possibilidade, mas isso eu falo de verdadeira possibilidade, não de que eu não tenho vontade. Porque eu entendo que há pais de família que trabalham o dia todo e não tem como fazer. Mas uma coisa é não ter tempo, outra coisa é chega em casa, não sei, às 6 da tarde, fica das 6 até às 8, 9 no celular, mexendo, olhando vídeo no YouTube, shorts e não sei o que, e não dá tempo para a família. Rezem o terço em família. Há muitas promessas para o terço em família. E faz realmente a família estar em paz de Deus, que é o mais importante. Depois, qualquer outra oração, devoção que os senhores gostam de fazer, quanto mais, não é a palavra, porque não é que a gente tenha que se encher de devoções e ter, não sei, orações, 500 orações para fazer no dia, não. Senão, alguma que eu escolher fazer com qualidade, sim, fazer com devoção. O terço é a oração mais principal que eu posso fazer durante o dia, e é o terço em família, ou se não posso em família, sozinho. Reze com devoção. É um momento, é uma oração mental e vocal. O que quer dizer isso? Vocal é que eu tenho que mover os lábios, Ave Maria, cheia de graça. Sim? Mental é que eu tenho que meditar. O rosário é, de fato, uma oração vocal e mental. Eu tenho que falar Ave Maria, cheia de graça, mas antes de eu começar com o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, eu contemplo o mistério. E quando eu contemplo o mistério, eu tenho que tentar e fazer o esforço de não me distrair e ficar pensando nesse mistério durante as Ave Marias. E nessa meditação, nessa oração mental, há muito crescimento. Lembrar o tempo todo que a Santíssima Trindade vive em nós, como dizia Santa Catalina. Basta entrar em nós mesmos, na nossa cela interior, e contemplar com os olhos da fé o hóspede divino que ali se digna habitar. Ai, padre, mas essas coisas para mim parecem para religiosos. Não! Não é só o religioso que tem que olhar para dentro de si e ver que tem a Deus dentro. De fato, o religioso tem maior obrigação, deve fazê-lo com maior frequência, está destinado, vamos dizer, a maior, tem que buscar pelo menos maior grau de perfeição, melhor dito, sim. Mas não quer dizer que os senhores não tenham também e que o caminho seja totalmente diferente, que tenha que existir um livro de espiritualidade somente para os leigos e somente para os sacerdotes e religiosos. De fato, nos livros espirituais vai especificando. Tem coisas que sim, são mais para os religiosos. Um pai de família não vai fazer um voto de pobreza. Não pode fazê-lo. Por quê? Porque vai prejudicar a sua família. Porque, de fato, um pai de família, um voto de pobreza exige que ele não seja o dono de propriedades, de certas coisas. Se ele tem o voto de pobreza, como ele vai ter o carro para levar a esposa em tal lugar, ou levar os filhos em tal lugar, ou o que seja, ou a casa para eles viverem, como ele vai colocar a comida na mesa?
mas sim, deve ter o espírito de pobreza. São Luís, rei de França, de fato se dizia que ele servia um banquete enorme para os pobres. E ele fazia os pobres comerem tudo. E depois que os pobres estavam satisfeitos, ele sentava na mesa para comer. Primeiro ele atendia aqueles que estavam necessitados. E estamos falando de um rei, estamos falando de um leigo. Então, os leigos, sim, podem e devem buscar a perfeição. Padre, o que o senhor está querendo me dizer? Que eu tenho que ir para a favela e doar todos os meus bens? Não, precisamente, não é isso. São Luís, rei de França, era um rei com muita condição de poder preparar um banquete para os pobres. Se o senhor não tem, não faça. Mas se o senhor tem condições, se Deus lhe deu boas condições, ajude sim. De fato, a esmola, ela perdoa diversos pecados. Sim, ela cobre diversos pecados, já sejam nossos, dos nossos familiares. É muito importante a esmola. Que também deve saber ser dada. Eu não vou dar esmola para uma pessoa que chegue com um cheiro de cachaça. Entende? Não vou. Por quê? Porque se eu dou dinheiro para ela, ela vai comprar mais. O que eu posso fazer? Oferecer um prato de comida, um pastel, o que seja, na condição dos senhores. Ah, mas todos os dias pedem. Os senhores vejam, dentro da condição dos senhores. Entendem? São coisas pequenas que nos vão fazer crescer em virtude, crescer em vida de santidade, em perfeição, e que nós devemos buscar fazer. Sim, não custa. Às vezes, uma pessoa que realmente a gente vê necessitada na rua, comprar um pastel para ele, uma água ou o que seja, o café, não sei. Vai do desejo dos senhores. Sim, o padre só coloca pequenas coisas que os senhores podem fazer, que devemos nós fazermos, e que nos podem ajudar a crescer na vida de santidade. E ver nesse pobre a Cristo. Não olhar para ele como se fosse um outro homem simples que está na rua pedindo, outro mais, já veio incomodar. Não, olha a Cristo, disso se trata, de ver a Deus, de ver a Cristo em tudo, com prudência, como o padre disse. Não vai lá e dar dinheiro para alguém que aparece com cheiro de cachaça. Oferece comida para ele, você quer comida? Eu lhe dou comida. E muitas dessas pessoas não aceitam, porque querem o dinheiro. Por quê? Porque querem para beber mais. Não quer dizer que sejam todos, mas muitas vezes acontece. Então, vai mudar algumas coisas, detalhes de como, quem sabe, os senhores devam buscar a vida de santidade em relação a um sacerdote, em relação a um religioso. Algumas coisas sim, mas esse desejo, o espírito de estar colocando Deus em tudo, é para todos nós. Não é só para os religiosos, não é só para os sacerdotes. Todos nós devemos buscar lá dentro esse hóspede divino que vive em nós, se estamos em graça de Deus. Bem, com isso, com essa aula, essa formação, respondi uma das perguntas que me fizeram lá no e-mail e que eu achei interessante de trazer junto com o conteúdo da aula para os senhores, porque sei que muitos podem ter essa dúvida. Ah, padre, eu me encho de escrúpulos com isso, de certas coisas que eu leio. Não tenham, quando leiam alguma coisa e tenham dúvidas, venham e perguntem para o sacerdote: padre, olha, eu li isso, eu gostaria de aplicar, mas fiquei com medo, não sei se isso é para os religiosos, se é para os padres, se é para nós leigos. Perguntem, o padre está para isso. Há uma história de São João Maria Vianney, o famoso cura de Ars, que quando ele chega na aldeia de Ars, ele encontra um menino. E ele pergunta ao menino: para onde fica Ars? Aquela aldeia onde o seu bispo tinha mandado ele. Era onde ia ser a jurisdição dele, onde ele ia ser pároco. E o menino aponta para lá.
E o cura de Ars então olha para ele e diz: bom, já que o senhor me mostrou qual é o caminho de Ars, qual é o caminho da minha paróquia, eu lhe mostrarei o caminho do céu. Esse é o trabalho do sacerdote. Essa é a função do sacerdote. Então, não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham receio, vou incomodar o padre. Sim, quem sabe às vezes o padre não vai poder responder no momento. Mas para isso, precisamente, eu coloquei o e-mail. Mandem para o e-mail quando o padre tiver tempo. E eu vou buscar ler esses e-mails, por isso que eu disponibilizei esse e-mail. E estou tentando fazer esse trabalho para ajudá-los, para apontar o caminho do céu. Passar aquilo que precisamente eu aprendi no seminário. Qual é o caminho do céu? É o que eu quero tratar de passar aos senhores. Sim? Aqui no chat. O senhor poderia nos indicar alguns livros sobre o assunto, por favor? Sobre a questão da perfeição? Marcel Evangelista. Sim, ou seja, de fato, um deles que é de cabeceira e que realmente levem debaixo do braço, e os senhores podem ler quantas vezes quiserem, é o Imitação de Cristo. Esse livro, ou seja, pelo menos na versão que nós temos na Argentina, que é a do padre Nierenberg, tem uma introdução que fazem elogios de santos, de papas, ou seja, coloca perto do... Diz que é um livro inspirado por Deus. É um livro muito essencial, que não nos devemos cansar de ler. Aí tem conselhos que nós devemos ler e ler e ler e meditar e meditar e meditar. Há outros livros? Sim, o padre já vai trazendo livros mais precisos sobre esses temas. Bem, aí a pergunta do Tiago Luz. Bem, essa vamos deixar para quando o padre entrar dentro do assunto propriamente oração. Nós vamos chegar. E nisso eu peço calma para os senhores também, porque eu sei e entendo, às vezes a gente gostaria de devorar todos os livros e conhecer mais e mais. Vamos com calma, sim? Devemos ter projetar um mapa para chegar ao local, ver quais são as melhores possibilidades, ir com calma, passo a passo. Já quando o padre falar do tema oração, que já vamos chegar, o padre vai tratar dessa questão. Mas, assim, mais rápido, uma resposta rápida, nós devemos buscar sempre fazer a oração bem feita. Nós nos distraímos? Sim, todos nós nos distraímos. É normal? Sim, é natural ao homem, nós nos distraímos. Os santos se distraíam. O tema está em quando eu perceber, ademais de buscar não me distrair, quando eu perceber que estou me distraindo, retificar a intenção e buscar voltar para a oração. Sim? Bem, reverendo padre, já ouvi dizer que o livro da Imitação de Cristo e também a obra de São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, possuem conteúdo gnóstico. Isso é verdade? Olha, a única coisa que eu digo para se alguém chega a falar isso é que vá se confessar. Sim? Porque uma canonização é um ato infalível de um papa. E quando Santa Teresa e São João da Cruz foram canonizados pelos papas que o canonizaram a eles colocaram sobre eles a dignidade de estar nos altares e de ser modelo de santidade. De fato, um dos principais livros que lê nos seminários, e isso não estamos falando de seminários de agora, estamos falando de seminários antigos, que se leia São João da Cruz e Santa Teresa. São os maiores autores místicos. Se alguém fala isso, que não sei, mas se alguém fala, vá confessar. Sim, sinceramente, eu não poderia dar a comunhão a uma pessoa que diga uma coisa disso. Isso é blasfemo. E é simplesmente ver o elogio dos santos, o elogio dos papas ao mesmo livro da Imitação de Cristo. Vamos dizer que, mas Tomás de Kempis não foi um santo.
não foi canonizado. Mas o conteúdo, de fato, como eu lhes disse, e posso trazer isso, tem um elogio grandíssimo de vários papas e de vários santos. Imitação de Cristo é um livro preciosíssimo. Bem, sim, tenham sempre cuidado, a internet está cheia, todo mundo é teólogo agora, todo mundo... por isso que o padre também falou na aula, nem eu não sou teólogo, eu falo o que eu aprendi no meu seminário e o que é o necessário que um sacerdote deve aprender, que são as matérias que a igreja coloca, mas um teólogo não é que foi ordenado, teólogo, não é isso. Um teólogo tinha que ter doutorado, tinha que ser designado, não é assim, entende? Então, eu sou teólogo, e hoje, com o tema da internet, todo mundo fala o que quer na internet. Não, tenham cuidado, sim, nós devemos buscar o caminho por onde a igreja sempre apontou, por isso eu quis também trazer livros, tudo isso que eu estou escrevendo, falando para os senhores. Não estou simplesmente, hoje eu acordei inspirado, vou falar isso. Não, eu estou buscando nos livros que os senhores possam tomar leite são. Qual é o leite são? Aquilo que a igreja nos prega. Se nós nos apartamos do que a igreja prega, nós estamos em perigo. Se nós estamos aí, sempre pertinho do magistério da igreja, daquilo que a igreja nos ensinou, no caminho que ela nos mostra para caminhar? Vamos bem. Bem, já vai terminar o nosso tempo. Falta 3 minutos. Bom, seguimos a mesma funcionalidade, a mesma lógica, assim. A aula de hoje, se os senhores tiverem mais alguma pergunta, o padre vai colocar lá no grupo o e-mail, os senhores mandem perguntas e na próxima aula o padre vai selecionar aquelas que sejam mais importantes, porque eu tive outras perguntas, mas um pouco se desviou do tema, então eu não trouxe aqui. Eu os respondi a quem me perguntou, mas no privado lá. Mas façam isso. Se os senhores tenham dúvidas, anotem e nós tratamos de resolver na próxima aula. Tá bem? Bom, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, salve Maria e que Deus os abençoe. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, contem com o Padre. Obrigado, Padre. Sua bênção. Boa noite. De nada. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Padre. Boa noite. Deus abençoe. De nada, Lucas. Tchau, tchau.